Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Sandra, é um prazer tê-la novamente. Boa noite, Eli. A Sandra já esteve conosco, né? A Sandra está desenvolvendo um trabalho bem legal e hoje vai falar um pouquinho, né, sobre uma cartilha que saiu, né, Sandra, sobre cuidado e longevidade. E aí eu já vou emendar, né, a primeira questão aqui, pensando nos desafios, né? Então, hoje, qual que é o maior desafio, na sua visão, na estrutura, né, em relação à parte estrutural do país, quando a gente fala em longevidade e cuidado? Bom, tivemos um grande ganho que foi a lei criada agora, em 2024, a Lei Nacional da Política Nacional de Cuidados. Isso quer dizer o quê? Há muito tempo se fala sobre a cultura de cuidado, que todos nós, você, Jéssica, trabalha com a questão, eu também como fonoaudióloga, Eliane também, sempre precisando de estruturas. E é isso que esse é o nosso papel, já que nós temos desde 2024 a política, em 2025 o plano, porque é isso. Primeiro a política, ela agora é do Estado com letra maiúscula, e tem o plano. O plano é o como fazer. Então, por isso que nós temos que ficar sempre atentas a todas as ações desse trabalho. E o cuidado, ele passa a vida inteira. Tanto é que essa política, ela tem prioridades: criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência e quem cuida também. Então, é muito legal e esse é o grande desafio. É como nós teremos a adesão dos municípios, dos estados, para implementar essa política. Ela já está pronta. O plano está aí. Tem 79 ações para serem implementadas. Agora, precisa do financiamento. Então, eu avalio que um dos grandes desafios é justamente ter verba destinada para a implementação desses serviços. E esses serviços, aí a gente pode falar muito, desde o cuidado com quem cuida, até cuidoteca, lavanderia para as mulheres também fazerem esses serviços de casa que demandam tanto esforço, porque as mulheres são aquelas, né, quase 90% das cuidadoras são mulheres, e a grande maioria são mulheres negras e pobres. Então, nós temos aí um desafio, criar essa estrutura toda para que possamos envelhecer, cuidar das crianças com deficiência, cuidar também dos adultos com deficiência, cuidar de adolescentes, enfim, ter esse cuidado que perpassa. Então, respondendo à tua pergunta, Jéssica, é sim a questão financeira. Eu acho que precisa ter dotação orçamentária, como nós sempre sabemos que essa é uma grande dificuldade, com destino para a implementação. Agora, precisamos mobilizar a sociedade para que isso seja realmente concretizado. É muito interessante o que você traz, porque assim a gente vê que não basta se criar políticas públicas, né? Porque muitas vezes o que a gente precisa é levar o conhecimento e mobilização, né? A sociedade ajuda, mas também o conhecimento nas esferas de quem vai implementar isso também é muito importante. E aí entra um pouquinho do guia que vocês criaram, que eu tive a oportunidade de ler inteiro, de entender um pouco mais, e me fica uma questão, Sandra, para quem ele se destina, para que este objetivo que a gente tenha, de que ele seja realmente, se torne ações implementadas, que tenha financiamento, que ele seja uma coisa prática e ali no dia a dia, como eu posso levar este guia e para quem eu levo esse guia?
Ótimas suas colocações, Eliane, porque é isso. Você só se toma ciência você tem conhecimento da demanda, por isso que nós nos baseamos nas evidências, viu, Jéssica? É a ciência presente, é a pesquisa presente. Não é o acho, não, não, não. Foi feito todo um levantamento. Nós temos dados que precisam ser divulgados para que a sociedade perceba que não temos mais tempo. É urgente essa ação. E esse material, ele veio com um nome que eu gostei bastante, Arquitetura de Cuidado. O que é arquitetura? É infraestrutura, é sustentabilidade, né? Então, é muito legal quando nós falamos que para que essa política seja sustentável, que tenha as suas estruturas firmes, nós primeiro temos que sensibilizar, levar ao conhecimento da sociedade esse conteúdo. O que é essa política? O que ela fez? O que ela quer? Qual é o tom dessa política? O que é o plano? Quais são esses 79 ações para implementar esse plano? O que são? Então, tudo isso foi construído a muitas mãos, não só esse material que apresentei para vocês, mas desde o começo, desde 2023, que através da Secretaria Nacional de Cuidados, é que tem um grupo de pessoas trabalhando em relação a isso. Agora chegamos no momento da implementação e nós chegamos no momento das eleições. Nós estamos aí alguns meses antes das eleições. E qual é o nosso papel? É perguntar para os candidatos, olha, você conhece? Você conhece a Política Nacional de Cuidados? Você sabe que a cidade de São Paulo não aderiu? Você sabe que o estado de São Paulo não aderiu? E nós temos outras cidades que já aderiram. Você sabe o que significa aderir? É pegar os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, que eles estão juntos para dizer, olha, está aqui. Essa é uma política que a gente precisa implementar. Quanto do orçamento, viu, assembleias legislativas, quanto do orçamento que nós vamos dispor isso, mediante a apresentação dos secretários do Executivo. Então, isso é muito importante. É muito importante que o Ministério Público saiba desse trabalho, que a Defensoria saiba desse trabalho. Então, com essa capilaridade da informação, você vai fazer pressão para que esses candidatos se apropriem dessas diretrizes e se comprometam. Então, por isso que nós pensamos que isso foi um grupo de muitas mãos, de muita gente bacana, que está com a mão na massa nos movimentos sociais, pessoas muito legais, né, que se puseram a falar, olha, nós vamos ter que criar um material que seja educativo, no sentido de, como o professor Paulo Freire sempre nos ensinou, né, é educação política. E é bem legal isso. Então, vamos lá, não é partidário, é educação política. E aí, o que nós tivemos que fazer? Bom, temos que trazer prioridades. Nossa, no universo, né, como o Brasil, com essa diversidade, com essas características, como que você vai priorizar, né? E aí nós relacionamos 4 eixos, né? Então, para que cada eixo, né, que o primeiro é exatamente a questão da moradia, e nós sabemos disso, nós sabemos a importância de uma moradia acessível, de uma calçada segura, de um acesso fácil no ônibus. Então, nós relacionamos isso, né? E aí depois vem outro aspecto. Então, cada eixo traz uma tônica, e junto com os dados, com as evidências. Então, não dá para escapar. Ah, mas não é. Será que tem dados? Tanto é que nós trouxemos as experiências de outros países. Olha, está comprovado mesmo, sabe? Essa demanda aconteceu nos Estados Unidos e, olha, a resposta foi extremamente positiva.
Aqui no Brasil, a gente também tem experiências exitosas, como a moradia. Nós temos na Europa e também no Canadá o co-house, né? Então, olha que experiência, como que nós podemos trazer? Então, trituramos, fizemos de uma forma didática, onde que a pessoa acaba se empolgando, falando, não, peraí, deixa eu prestar um pouquinho atenção. Só que isso tem que ser sistemático e tem que partir também da população idosa, dos movimentos sociais, dos conselhos, sabe? Da organização da sociedade. É muito sobre isso, né? E é uma questão que você coloca que é importante, a questão de ser apartidário, mas de conhecimento de política mesmo, né? Que é uma coisa assim, como economia, que nós não fomos ensinados a olhar com mais carinho, né, para essas questões, e que são questões que, né, ditam aí o futuro da nação. E aí, pensando, né, nessas famílias que cuidam, e aí a gente entra na questão, vai, né, vai nichando um pouco mais, e a gente entra na questão das mulheres, né, que deixam muitas vezes o mercado de trabalho para poder cuidar, né, porque aí a gente tem essa, principalmente essa geração sanduíche, né, que fica, tem os pais, que tem que ter um olhar para os pais, e também ainda tem os filhos, né, em idade jovem adulto, que tem aí que tomar mais conta também. E aí, pensando nessa geração sanduíche, né, o que, do seu ponto de vista, precisaria acontecer aqui no Brasil para que esse cuidado, né, ele também fosse reconhecido, ele também fosse uma pauta econômica, trabalhista e social? Realmente você tem toda a razão, Jéssica, porque cuidar é um trabalho. Não pode ser um outro olhar. Até então, era alguma coisa que não se valorizava. Tem que se valorizar sim. Tem que dividir com a família. Tem que dividir as mulheres, tem que dividir com os homens têm que dividir com as mulheres. Então, essa divisão de papéis é fundamental. Isso está na política muito bem escrita. Tá lindo, tá emocionante de ver, porque a gente se identifica. Porque nós temos uma jornada de casa, cuidar de filhos, cuidar da academia, cuidar da universidade, cuidar das compras. Então, e isso não se mensura. Cuidar custa. Cuidar tem valor. E é um trabalho. E isso precisa ser mensurado. E isso, inclusive, nas discussões com a secretária Laís Abramo, que é secretária nacional da, da Secretaria de Cuidados, ela fala sobre a questão de a fazer a análise do tempo. Quanto tempo? Então, já tem várias pesquisas, entrando no site da Secretaria, várias pesquisas em relação ao tempo. Né? Quantas horas nós dedicamos para cuidar da nossa família? Quantas horas nos dedicamos para cuidar da infraestrutura? E por isso, uma das propostas que nós fizemos aqui foi de que, primeiro, encarar mesmo, reconhecer que o cuidado é trabalho. Segundo, propor uma bolsa da cuidadora. Então, isso está por volta de 600, R$ 1.200, uma sugestão aqui. Isso são sugestões que nós chegamos a pesquisar em outros países e que é exequível, exequível. Então, trabalhar tantas horas, receber esse valor, ter uma bolsa. Então, porque aí quem cuida são as mulheres, aí os pais falecem, ela tem que. A casa onde ela cuidava, que é dos pais, será vendida e depois dividida o valor da casa entre os irmãos, e ela fica sem casa, sem emprego, sem vida social. Porque às vezes, no caso de quadros demenciais, né, são quase 58, 48% das mulheres cuidam de quadros demenciais. E são longos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Depois que você sai do mercado, como que você volta? E nesse tempo não se estudou. Então, por isso, no caso, por exemplo, das cuidotecas, são espaços dentro das universidades que as crianças ficam enquanto as mães estudam. Então, isso é fundamental. Então,
todas essas alternativas são execuíveis. Precisa realmente desse empenho. Então, um dos exemplos que eu trago é essa bolsa cuidadora. Cuidadora, porque são as mulheres, a maioria, né? E, então, por que não instituir? Está aí. Podemos sim, através dos Centros de Referência da Assistência Social, dos CRAS, através de qualquer iniciativa já existente. Porque isso é que é legal nessa proposta da política. Ela não está inventando a roda, ela está justamente fazendo com que os serviços já existentes possam estar interligados como centro-dia da pessoa idosa. É fundamental. Nós temos que ter esse serviço. Né? E nós sabemos que ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, e Centro-Dia da Pessoa Idosa, nós temos aí de 5.570 municípios, nós temos menos de 20% que tem esses serviços. Como assim? E o resto? Né? Como que nós não temos? Então, para que eles existam, que eles sejam implementados, são esses eleitos, quando assumirem, que vão dar luz a essa agenda. Então, por isso que nós estamos chamando a atenção para que coloquem na agenda pública essa temática. Agora não dá mais para fugir, não dá mais para fazer de conta. Tem uma lei, e lei execute. Tem um plano, sabe? Tem, inclusive, um comitê constituído por todos os representantes da sociedade civil organizada e também do governo, que se reúnem sistematicamente. Então, não dá para fugir. E é isso que a gente quer juntar. Também um dos objetivos desse material que nós preparamos é dar luz a essa questão da união entre Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social. E está se falando num sistema ainda de cuidados. Olha que bacana. Mas é isso, eu acho que é muito interessante que a gente não venha a perder essa oportunidade por nada, por nada. E um jeito é fortalecer a população, conhecendo os seus direitos, conhecendo esse material, ou outros, estão surgindo outros materiais, mas que faça um cheque, né? Deputado, governador, presidente, o que que tem de proposta em relação a isso? Isso é um direito. Isso se chama controle social, voz da população. Então, é muito importante que se aproprie disso, né? A população de uma maneira geral. Eu acredito que tornar consciente esse processo é uma das maneiras da gente começar a quebrar barreiras em relação ao preconceito etário, né? É muito comum a gente, e tá na nossa fala, tá na fala de todo mundo, é tão cultural que tá enraizado na nossa fala de maneiras diferentes, frases idadistas, né? Que a gente às vezes se pega falando que é tão corriqueiro que às vezes você nem percebe. Então, quando a gente tornar isso consciente, né? E saiu aquele manual de idadismo, né? Que foi você também, né, Sandra, que participou. Então, são expressões que mostram, né, a questão do preconceito. Então, isso também tem que ser divulgado. Então, o falar sobre envelhecimento, eu acredito que seja um dos meios também, né, para quebrar um pouco essa barreira aí de preconceito que a gente tem em relação ao avançar da idade, né? E o medo, porque esse preconceito ele está muito atrelado a desconhecimento. Então, as pessoas elas precisam realmente ter noção do que se trata de fato e para onde caminharemos de fato, porque todo mundo espera-se assim, né? Que todo mundo passe por isso. Com certeza, e você disse tudo, Jéssica, é isso. Esse preconceito está culturalmente enraizado na nossa sociedade. E eu tenho ficado bastante chocada quando eu vejo algumas falas, inclusive de profissionais da nossa área. Porque vem às vezes umas colocações que você fala, não, veja. Aí
É isso, é um trabalho de educação continuada, permanente, a todo momento, mas realmente ainda não é prioridade o envelhecimento no nosso país. Mas nós estamos aqui para isso, né? E ter espaços como esse do Logitalks é fundamental, porque só assim você vai batendo nessa tecla, você vai conscientizando, com esses passos de formiguinha e colocando os tijolinhos, tijolinhos, como o professor Paulo Freire nos ensinou, para essa, sabe, reconstruir, né? Uma nova imagem, um novo significado de vivermos mais, que é um privilégio mesmo, né? É uma grande conquista, mas é um grande desafio, né? Concordo. E já aproveitando, né, que o que você deixaria, né, se você pudesse deixar uma mensagem agora para os gestores públicos, para as empresas, para a sociedade, sobre o futuro, né, do envelhecimento aqui no nosso país, qual seria, né? O que que a gente precisa compreender de maneira urgente, sobre a longevidade antes que seja tarde? Eu vou dizer eu gostaria de pedir a todos os gestores que ouçam, escutem a pessoa idosa, escutem os 50 a mais, escutem. Isso é fundamental. Essa escuta qualificada faz com que você perceba o que você pode fazer, gestor em todas as instâncias, né? Nas três esferas de governo, em todos os cargos. Não achem que porque são pessoas idosas, pessoas com 50 a mais, eu sei o que eu vou fazer. Não, não sabe. Escutem, que só através dessa voz, né, e que a gente tem instrumentos fundamentais, viu, gestores? Nós temos as conferências, as deliberações das conferências, nós temos as leis, nós temos os resultados dos fóruns da pessoa idosa. Só na cidade de São Paulo tem mais de 23 fóruns. Então, escutem essa população. Escutem, para depois dizer, ponham na mesa a temática na pauta e escutem. É fundamental essa escuta. Em cima disso, conheçam os direitos das pessoas idosas e executem. Isso é fundamental para um país que envelhece rapidamente e nós temos múltiplas velhices. E nós temos um país diversificado e temos que dar atenção a cada um desses velhos e velhas do nosso país. É isso.